Você sabia que Satanás é o maior estrategista de todos os tempos? Ele não aparece com chifres, uma capa vermelha e um tridente. Não. Ele é astuto, manipulador e mestre em se disfarçar como anjo de luz. E o que é ainda mais assustador, ele não precisa destruir as roupas para afastar as pessoas de Deus. Ele se infiltra nelas. Ele transformou aquilo que deveria ser um caminho para a salvação em uma armadilha para a perdição eterna. Agora pense comigo. E se a igreja onde você confia em sua fé, suas orações e sua alma não é uma ferramenta de Deus, mas uma arma de Satanás para te desviar da salvação? Você saberia identificar os sinais? Neste vídeo, vou te revelar algo que pode mudar sua vida espiritual para sempre. Existem igrejas que, ao invés de conduzir seus membros para mais perto de Cristo, estão guiando-os para o abismo eterno. E o mais perigoso, elas parecem inofensivas, até mesmo santas. Usamos o nome de Jesus, citamos a Bíblia, mas por trás disso escondem práticas e doutrinas que contradizem completamente o Evangelho. Você consegue imaginar o impacto disso? Milhões de pessoas sendo enganadas, acreditando que estão envolvidas em Deus, quando na verdade estão sendo afastadas dele. Por isso, não saia deste vídeo. Até o final, você vai entender como ópera de Satanás para enganar, manipular e destruir almas. Eu vou te mostrar como identificar as 3 compras que ele usa como ferramentas para dirigir multidões ao abismo eterno. Você já se perguntou se todas as igrejas realmente levam a Deus? Será que basta frequentar um templo, seguir os rituais e ouvir sermões para garantir que você está no caminho da salvação? E se eu te dissesse que existem igrejas que, por trás de uma fachada de santidade, estão, na verdade, levando milhões de pessoas para o abismo eterno? Neste vídeo, eu vou te revelar algo que pode mudar completamente a sua visão sobre a fé. Vou abrir os seus olhos para uma verdade que muitos não têm coragem de dizer. Existem igrejas que não são ferramentas de Deus, mas sim instrumentos de Satanás, cuidadosamente projetados para desviar as pessoas do verdadeiro Evangelho. Se você acha que isso é exagero, te convido a assistir este vídeo até o fim, porque até o último minuto você vai descobrir quais são as 3 igrejas que Satanás usa para enganar, manipular e destruir vidas espiritualmente. Não estamos falando de histórias ou especulações. Estamos falando de um perigo real que pode estar mais próximo de você do que imagina. E fique comigo, porque no final deste vídeo eu vou te dar um presente especial. Um presente tão importante que pode até salvar a sua vida. Mas antes, deixe-me te perguntar, você já recebeu algo tão valioso que foi capaz de mudar completamente a sua história? Algo que fez você parar e agradecer profundamente a quem te deu? Pense bem. Um presente tão extraordinário que não apenas trouxe felicidade, mas trouxe proteção, libertação ou até uma nova chance de viver. Você deve ter sido imensamente grato por isso, certo? Pois bem, o presente que você vai receber ao final deste vídeo é assim. Ele é capaz de abrir os seus olhos para algo que tem enganado milhões de pessoas e que pode fazer toda a diferença na sua vida espiritual. Mas para receber este presente, você precisa ficar comigo até o último segundo. Agora, pense comigo. Por que Satanás usaria igrejas para enganar as pessoas? Não seria mais fácil afastar as pessoas de Deus com tentações óbvias? A verdade é que o inimigo sabe que o engano mais poderoso é aquele que parece verdade. Ele não precisa destruir a ideia de Deus, ele precisa apenas distorcer a verdade o suficiente para confundir, manipular e, no final, afastar as pessoas da verdadeira salvação. Esse canal foi criado com um propósito: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir, te desviando do verdadeiro caminho que leva à salvação. Memorize o nome e a foto de perfil deste canal para que você não o perca.
ou confunda com os outros canais, no qual a maioria não falam a verdade sobre a Bíblia, e assim te afasta ainda mais dos braços de Deus. Agora apenas confira se já está inscrito neste canal, porque aqui você só vai encontrar a verdade, sempre provada dentro da própria palavra de Deus. Essas igrejas usam a Bíblia, mas torcem suas palavras. Elas falam em nome de Jesus, mas suas práticas traem o Evangelho. Elas prometem bênçãos e paz, mas entregam controle, culpa e um peso espiritual insuportável. E o mais preocupante, milhões estão lá acreditando que estão servindo a Deus sem perceber que estão caindo em uma armadilha cuidadosamente planejada. Por isso, não saia daí. Até o final deste vídeo, você vai descobrir as 3 igrejas que Satanás usa para afastar as pessoas de Deus. E o presente que vou te dar será a revelação mais importante de todas. Algo que pode salvar a sua alma e abrir seus olhos para algo que talvez você nunca tenha imaginado. Essas igrejas têm algo em comum. Elas manipulam emoções, exploram financeiramente e criam um ambiente de medo e dependência. Algumas prometem bênçãos materiais em troca de sacrifícios financeiros exorbitantes. Outras se escondem atrás de tradições humanas, colocando fardos que nem mesmo Deus colocou. E ainda há aquelas que misturam práticas espirituais completamente estranhas à Bíblia, levando seus membros a um caminho de confusão e escuridão espiritual. Você consegue imaginar o impacto disso? Pessoas dedicam suas vidas, suas economias e até seus laços familiares a essas igrejas, acreditando que estão servindo a Deus, quando na realidade estão sendo usadas em um sistema que as afasta do verdadeiro Evangelho. E você precisa saber quais são essas igrejas, e precisa saber agora. Mas espere, você está preparado para receber a verdade? Porque o que vem a seguir pode abalar tudo o que você acreditava sobre a fé. Até o final deste vídeo, você vai entender quais são essas ferramentas de Satanás e como elas têm desviado milhões de pessoas da verdadeira luz de Cristo. E no final, você vai receber algo muito especial, um presente que pode ser ainda mais importante do que este vídeo. Vou te revelar algo que poucas pessoas têm coragem de dizer, mas que você precisa saber para proteger sua alma. Eu pergunto novamente, você já recebeu um presente tão valioso que foi capaz de salvar sua vida? Por quê? Se você assistir este vídeo até o fim, eu vou te entregar um presente que pode fazer exatamente isso. Algo que pode abrir os seus olhos para um segredo tão profundo, tão impactante, que talvez seja a peça que faltava para você entender o plano de Satanás para enganar o mundo. Mas atenção, não estamos falando de algo trivial. Estamos lidando com a batalha mais importante de todas, a batalha pela sua alma. E a verdade que você vai receber aqui pode ser o que vai te manter no caminho certo, longe das armadilhas que têm levado milhões ao abismo eterno. Então, fique comigo. Não saia daí por nada, porque o que você vai ouvir pode mudar a sua vida para sempre. Você está prestes a descobrir as 3 igrejas que Satanás usa para enganar milhões. E no final, você vai receber o presente mais importante de todos. Uma revelação que pode proteger a sua vida espiritual para sempre. Você está pronto? Então, prepare-se, porque o que vem agora vai abrir os seus olhos como nunca antes. E lembre-se, o presente no final deste vídeo pode ser o maior presente que você já recebeu em toda a sua vida. Não perca! Você já imaginou uma igreja que se apresenta como um refúgio para os aflitos, um lugar onde a fé e a consagração são exaltadas, mas que na prática esconde um sistema de controle e manipulação que pode levar à ruína espiritual e emocional? Uma instituição que parece oferecer um caminho direto para Deus, mas cujas práticas acabam destruindo vidas e separando famílias. Hoje, vamos mergulhar nas entranhas de uma dessas igrejas. No final, você vai descobrir qual é essa instituição e por que você deve pensar 2 vezes antes de se envolver com ela.
Tudo começa com um convite tentador. A mensagem é simples e poderosa. Entregue sua vida a Deus e viva em consagração total. Quem não desejaria isso? A ideia de uma fé pura e dedicada, um compromisso sincero com o Criador, atrai milhares de pessoas todos os anos. Elas chegam com o coração aberto, dispostas a fazer mudanças em suas vidas em nome daquilo que acreditam ser a vontade divina. Nos primeiros momentos, tudo parece perfeito. Os cultos são envolventes, os líderes falam com autoridade, e há um senso de comunidade que acolhe os novos membros de braços abertos. A sensação de pertencimento e a promessa de um propósito maior criam um ambiente que parece ideal. Mas lentamente as exigências começam a surgir. O que antes era apenas um convite para viver em consagração passa a se transformar em uma série de expectativas não ditas, mas claramente percebidas. Você não está apenas dedicando sua vida a Deus, está entregando o controle dela. Decisões pessoais importantes, como qual carreira seguir, onde morar e até mesmo com quem se relacionar, passam a ser submetidas à aprovação da liderança da igreja. Jovens que sonham em cursar a universidade, por exemplo, frequentemente são desencorajados, pois devem colocar a obra de Deus em primeiro lugar. É como se sua própria autonomia fosse um obstáculo para sua espiritualidade. O impacto disso vai muito além das decisões individuais. As relações familiares, que deveriam ser fortalecidas pela fé, começam a sofrer. Quem não está dentro da igreja ou não concorda com suas práticas é visto como espiritualmente fraco, ou pior ainda, como uma ameaça. Isso cria barreiras emocionais e muitas vezes físicas entre pais e filhos, cônjuges e até amigos próximos. Há relatos de pessoas que perderam completamente o contato com familiares que permanecem na igreja, enquanto elas decidiram sair ou se distanciar. Imagine o peso emocional de escolher entre sua fé e sua família. Mas essa não é a única camada de controle exercida por essa igreja. A questão financeira é outro ponto de grande controvérsia. Contribuições financeiras são incentivadas de forma ostensiva, com o sacrifício material sendo frequentemente associado à fidelidade a Deus. A mensagem implícita é clara. Quanto mais você doa, mais próximo estará de alcançar bênçãos e favores divinos. Ex-membros relatam que muitos acabam comprometendo suas economias, vendendo bens ou se endividando para atender às expectativas da igreja. Tudo isso acreditando que estão agradando a Deus. E se você decide questionar essas práticas? Ou pior ainda, se deseja sair da igreja, as consequências são profundas. Primeiro, há o peso emocional. Quem ousa sair é tomado por uma culpa avassaladora, porque é ensinado que abandonar a igreja é o mesmo que abandonar a Deus. A ideia de perder a salvação cria um medo constante, como se cada passo dado fora da instituição fosse um passo em direção ao abismo. Depois vem o isolamento. Amigos próximos e familiares que permanecem na igreja frequentemente cortam contato, seguindo orientações de que o relacionamento com desviados pode enfraquecer sua própria fé. Para muitos, a saída da igreja significa começar do zero, reconstruir amizades, relacionamentos e, mais importante, sua própria espiritualidade. Agora você pode estar se perguntando: que igreja é essa? Qual instituição seria capaz de causar tamanha dor e destruição enquanto se apresenta como um lugar de fé e esperança? A resposta é a Igreja Cristã Maranata. Por trás da fachada de consagração e pureza espiritual, estão práticas que controlam vidas, dividem famílias e colocam fardos pesados sobre os ombros de seus membros. Não há liberdade verdadeira, apenas a ilusão de estar mais próximo de Deus, quando na realidade muitos estão apenas sendo manipulados por regras humanas disfarçadas de mandamentos divinos. Mas isso não é tudo.
Se você acha que o que foi revelado até agora é chocante, espere até descobrir sobre outra igreja que leva a manipulação a um novo nível. Imagine uma instituição que não apenas controla, mas transforma a fé em uma moeda de troca, vendendo bênçãos e promessas de riqueza em troca de sacrifícios materiais. O que acontece quando a ganância se disfarça de espiritualidade? Nos próximos minutos, você vai desvendar os segredos sombrios dessa outra igreja. Me conte aqui abaixo nos comentários se este estudo está sendo esclarecedor para você. Se precisar, posso trazer mais vídeos aprofundando ainda mais este assunto. Passo meses estudando cada tema para te ajudar a entender a Bíblia de forma simples e descomplicada. Faça deste canal o seu meio diário de comunhão com Deus. Todos os dias reúna a família e assista pelo menos um vídeo deste canal. Meu compromisso aqui é combater os falsos ensinamentos bíblicos. O conhecimento te liberta. E também com a ajuda do Espírito Santo, você terá a capacidade de mostrar o verdadeiro caminho da salvação para outras pessoas. Você já imaginou uma igreja que se apresenta como um portal para a prosperidade divina? Uma ponte para alcançar as bênçãos mais desejadas de Deus? Uma instituição que faz promessas grandiosas, garantindo que o segredo para uma vida de sucesso espiritual e material está em seguir suas orientações. À primeira vista, ela parece um lugar de fé e milagres, mas à medida que você se envolve, descobre que algo sombrio está escondido por trás de suas práticas. Tudo começa com palavras que soam como esperança. Deus quer que você prospere, dizem os líderes. Ele tem grandes planos para a sua vida, mas você precisa mostrar a Ele o quanto confia. É um discurso emocionante, quase irresistível. Para muitos que chegam a essa igreja em momentos de dificuldade, essas palavras parecem ser a resposta para seus problemas. No entanto, o que deveria ser um chamado à confiança em Deus, rapidamente se transforma em uma série de exigências que drenam não apenas as finanças, mas também a paz de espírito e a fé genuína. A primeira coisa que chama a atenção é o foco constante em dinheiro. Desde o início, os membros são incentivados a sacrificar, e o sacrifício aqui quase sempre significa entregar bens materiais ou grandes somas de dinheiro. É dito que quanto maior o sacrifício, maior será a bênção recebida. Os líderes citam passagens bíblicas fora de contexto para reforçar a ideia de que Deus recompensa proporcionalmente a generosidade de cada um. É uma mensagem que apela ao coração e desperta a esperança, mas a realidade é muito mais cruel. O sistema é estruturado para criar uma sensação de obrigação e culpa. Nos cultos, é comum ouvir testemunhos de pessoas que, ao darem tudo o que tinham, receberam milagres extraordinários. Isso gera uma pressão psicológica intensa nos fiéis, que passam a acreditar que, se não estão recebendo as mesmas bênçãos, o problema está neles, na falta de fé ou na insuficiência de seus sacrifícios. Muitos se endividam, vendem bens e comprometem economias inteiras, tudo na esperança de que Deus abrirá as janelas do céu para recompensá-los. E quando o milagre prometido não acontece, a culpa recai sobre a própria pessoa. Você não teve fé suficiente, ou seu sacrifício não foi grande o bastante. São frases que ecoam nos púlpitos, alimentando um ciclo de frustração e desespero. Ao invés de libertar, essa igreja aprisiona. Cada vez mais pessoas acabam presas em um ciclo de tentativas para agradar a Deus, sem perceber que estão sendo exploradas emocional e financeiramente. Outro aspecto alarmante é a manipulação emocional. Os líderes usam o medo como ferramenta para manter o controle. Eles afirmam que, sem o sacrifício constante, os fiéis estarão fora da proteção divina, vulneráveis ao fracasso, doenças e tragédias. Questionar a liderança ou as práticas da igreja é considerado um ato de rebeldia contra Deus, e os que ousam fazer isso são frequentemente isolados ou humilhados publicamente.
A pressão é tanta que muitos fiéis se sentem incapazes de sair. Mesmo quando percebem que algo está errado, as consequências são devastadoras. Famílias inteiras se desestruturam por causa das exigências financeiras e emocionais. Pessoas que não compartilham das mesmas crenças da igreja são vistas como empecilhos espirituais, causando divisões dentro de lares. Há relatos de cônjuges que se separaram, pais que cortaram laços com seus filhos e amigos, que romperam relações por causa dessa igreja. Tudo isso em nome de uma suposta fidelidade a Deus. E se alguém decide sair, o processo é doloroso. Sair dessa igreja não significa apenas abandonar os cultos, é enfrentar uma avalanche de culpa, medo e isolamento. Os líderes ensinam que quem deixa a igreja está abandonando a Deus e se condenando ao fracasso eterno. Além disso, muitos perdem amigos e até mesmo familiares que permanecem na instituição, criando um vazio emocional difícil de superar. Agora, talvez você esteja se perguntando: que igreja é essa? Qual instituição é capaz de causar tamanho impacto na vida das pessoas? Essa é a Igreja Universal do Reino de Deus. Sob a promessa de prosperidade e milagres, ela construiu um sistema que explora a vulnerabilidade dos fiéis, transformando a fé em um negócio lucrativo. Por trás da fachada de esperança, há uma máquina que controla, manipula e destrói, deixando um rastro de dor e frustração na vida de muitos. Mas não pense que esse é o único lugar onde a fé pode ser distorcida. Existe outra igreja que leva as pessoas ao abismo eterno de forma ainda mais sutil. Com práticas que misturam interpretações distorcidas da Bíblia e rituais que contradizem os próprios ensinamentos de Cristo, ela promete uma conexão espiritual elevada, mas afasta seus membros da verdade. Nos próximos minutos, você vai descobrir como doutrinas falsas podem ser usadas para criar uma ilusão de santidade, enquanto afastam as pessoas da verdadeira salvação. Você já ouviu falar de uma igreja que se apresenta como um dos maiores símbolos do cristianismo no mundo, com séculos de tradição, influência global e um legado que moldou a história? Uma instituição que aparenta ser um refúgio espiritual para milhões, mas que, ao longo do tempo, tem ensinado doutrinas e práticas que, em vez de conduzir à vida eterna, podem afastar os fiéis da verdadeira salvação. Sua grandiosidade impressiona, seus rituais emocionam e suas promessas seduzem. Mas e se, por trás dessa fachada de santidade, houvesse um sistema que contradiz diretamente os ensinamentos da Bíblia? Desde o primeiro contato, essa igreja parece um lugar de reverência e devoção. Grandes templos, adornados com obras de arte magníficas, esculturas e altares luxuosos, envolvem os fiéis em uma experiência sensorial e emocional. Suas cerimônias são cuidadosamente elaboradas, cheias de simbolismos, cânticos e rituais que parecem carregar um poder divino. Para muitos, é difícil questionar algo que exala tanta autoridade e tradição. Mas é justamente aí que reside o perigo, quando a aparência de santidade oculta práticas que desviam da simplicidade e da pureza do Evangelho de Cristo. Essa igreja não apenas ensina a buscar a Deus, mas cria uma barreira entre o homem e o Criador. Em vez de promover um relacionamento direto com Cristo, ela introduz intermediários, santos, ícones, imagens e líderes religiosos, que são apresentados como essenciais para alcançar a salvação. Os membros são incentivados a orar a santos e a Maria, mãe de Jesus, buscando neles intercessão e auxílio. Contudo, a Bíblia é clara: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, por que a necessidade de buscar outros caminhos? Maria, uma mulher de fé e humildade, é exaltada por essa igreja a um status que ultrapassa os limites das Escrituras. Ela é chamada de Rainha do Céu, um título que, ironicamente, é mencionado na Bíblia em um contexto de idolatria condenada.
É dito que Maria pode interceder pelos fiéis, e em alguns casos, ela é até vista como uma corredentora. Isso desvia completamente o foco do sacrifício perfeito de Jesus, que morreu na cruz para oferecer a todos nós o único caminho de salvação. Outra prática que levanta sérias questões é o conceito de indulgências. Por séculos, essa igreja ensinou que os pecados poderiam ser perdoados e o tempo no purgatório reduzido mediante doações ou outras formas de sacrifício. Embora tenha reformulado sua abordagem ao longo do tempo, a ideia central persiste. A salvação está, de alguma forma, ligada a obras humanas ou contribuições financeiras. Isso é o oposto do que a Bíblia ensina. A graça de Deus não é algo que pode ser comprado, trocado ou conquistado por méritos humanos. É um presente gratuito, acessível a todos os que creem em Cristo. E o que dizer da autoridade que essa igreja atribui ao seu líder máximo? O Papa é visto como infalível em questões de fé e moral, uma posição que o coloca acima de qualquer outro ser humano na Terra. Essa exaltação contradiz o próprio ensino de Jesus, que chamou seus seguidores a serem servos uns dos outros e não a se colocarem em posições de supremacia. Além disso, o título de Vigário de Cristo, atribuído ao Papa, sugere que ele ocupa o lugar de Jesus na Terra, algo que deveria soar alarmante para qualquer cristão que conhece os ensinamentos bíblicos. Os sacramentos, que deveriam ser simples celebrações da fé cristã, são transformados em requisitos obrigatórios para a salvação. A missa, por exemplo, é apresentada como uma reencenação literal do sacrifício de Cristo, como se seu único sacrifício não tivesse sido suficiente. A confissão de pecados a um padre também é uma prática que desvia da liberdade que Cristo trouxe, pois a Bíblia ensina que podemos nos achegar diretamente a Deus para pedir perdão. E não podemos esquecer a veneração de imagens e ícones. Essa igreja defende o uso de estátuas e pinturas para representar figuras sagradas, encorajando os fiéis a orarem diante delas. No entanto, a Bíblia é explícita ao condenar qualquer forma de idolatria. Deus ordenou que seu povo não fizesse imagens de nada que está no céu ou na terra para fins de culto. Mas essa ordem é ignorada e muitos acabam colocando sua fé em objetos físicos em vez de no Deus vivo. As consequências dessas práticas na vida espiritual dos fiéis são devastadoras. Muitos vivem presos em um ciclo de culpa e medo, tentando compensar seus pecados através de rituais, doações e obras. A verdadeira paz, que vem da certeza da salvação em Cristo, parece sempre fora de alcance. Ao invés de experimentar a liberdade prometida por Jesus, esses fiéis carregam um fardo pesado, imposto por uma instituição que se desviou do verdadeiro evangelho. E então, há o impacto histórico dessa igreja. Por séculos, ela acumulou riquezas inimagináveis, enquanto muitos de seus seguidores viviam na pobreza. Participou de eventos como a Inquisição e as Cruzadas, que causaram sofrimento e derramamento de sangue em nome da religião. Isso é o reflexo de uma instituição que colocou o poder humano acima do amor e do serviço ensinados por Jesus. Agora, você deve estar se perguntando: que igreja é essa, com tamanha influência, mas que ensina práticas e doutrinas tão distantes do que a Bíblia prega? Essa é a Igreja Católica Apostólica Romana. Apesar de sua grandiosidade, suas práticas muitas vezes contradizem os ensinamentos de Cristo e criam um sistema de crenças que aprisiona seus membros em vez de libertá-los. Mas se você pensa que os perigos terminam aqui, está enganado. Existe outra igreja que leva as pessoas a um caminho de confusão espiritual, misturando práticas aparentemente cristãs com elementos de misticismo e esoterismo. Essa mistura mortal afasta ainda mais os fiéis da verdadeira mensagem de Cristo. A seguir, você vai descobrir os segredos sombrios por trás de doutrinas que prometem elevação espiritual.
mas levam ao engano e à perdição. Se você chegou até aqui, já entendeu que o mundo espiritual é um campo de batalha. Mas se pensa que os perigos terminam nas igrejas que já revelei, está completamente enganado. Há algo ainda mais sutil e aterrorizante crescendo silenciosamente. E se você não estiver preparado para reconhecer isso, poderá ser tragado por uma armadilha espiritual mortal. Essa próxima revelação não é apenas um alerta, é um presente valioso, algo que pode literalmente salvar a sua alma. Mas antes de eu te entregar este presente, eu preciso que você entenda o que está em jogo. Satanás tem intensificado suas estratégias, e há uma igreja que parece inofensiva, até mesmo cristã em alguns aspectos, mas que, na verdade, está conduzindo seus seguidores a um caminho de confusão espiritual, longe da verdadeira mensagem de Cristo. Essa igreja não ataca frontalmente. Ela não diz abertamente que está contra Deus. Pelo contrário, ela usa o nome de Jesus, faz referências à Bíblia e até realiza práticas que parecem espirituais. Mas, por trás disso, há um veneno mortal. Ela mistura elementos cristãos com conceitos místicos, esotéricos e até ocultistas. Parece luz, mas é trevas disfarçadas. Você já ouviu falar de doutrinas que prometem elevação espiritual? Que falam sobre alcançar um nível superior de consciência, como se você pudesse se tornar divino por si mesmo? Elas ensinam que o poder para transformar sua vida está dentro de você, ignorando completamente a dependência de Deus e do sacrifício de Cristo. Essa ideia de divindade interior é perigosa e contradiz o que a Bíblia nos ensina sobre a natureza humana. Somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. E sabe o que é mais assustador? Essa igreja sabe exatamente como envolver seus seguidores. Seus líderes são carismáticos, suas mensagens são motivadoras e suas práticas são projetadas para tocar as emoções. Eles prometem paz, felicidade e prosperidade, mas entregam engano, confusão e destruição espiritual. Rituais estranhos, objetos de poder, práticas que envolvem energia cósmica. Essas coisas têm atraído milhões de pessoas que acreditam estar se aproximando de Deus, mas que, na verdade, estão abrindo portas para influências malignas. E você pode estar se perguntando: por que Satanás usaria algo tão disfarçado? Porque o maior truque do inimigo é parecer um anjo de luz. Agora, deixe-me te perguntar algo. Você está preparado para o presente que vou te dar? Não é qualquer presente. É uma revelação que vai abrir seus olhos para um perigo que cresce a cada dia. Você talvez nem imagine, mas algumas dessas práticas podem estar mais próximas de você do que pensa. E quando você souber, tenho certeza de que me agradecerá, porque essa revelação não é apenas para te informar, é para te proteger, para que você nunca caia nas armadilhas que têm aprisionado tantas almas. Esse presente é como uma chave. Ele vai destrancar o véu de engano que tem cegado milhões. Ele vai te mostrar o que está por trás dessas doutrinas que prometem paz, mas entregam perdição. Porque essas igrejas não apenas afastam as pessoas de Cristo, elas as colocam diretamente no campo de Satanás. Agora, prepare seu coração. O presente está a poucos passos de ser revelado, mas eu preciso que você entenda a importância disso. Não é apenas mais uma informação, é uma arma espiritual que pode te livrar de ser engolido por esse sistema que mistura verdades com mentiras, luz com trevas. Você está pronto para receber o presente mais valioso que poderia receber hoje? Um presente que pode salvar sua vida espiritual e eternidade? Não saia daí, porque em instantes eu vou te dar essa revelação poderosa. Depois de ouvi-la, você nunca mais será enganado por essa armadilha que Satanás tem espalhado pelo mundo. Prepare-se, porque este presente será a maior proteção espiritual que você já recebeu. Agora é chegado o momento tão esperado.
O presente que prometi, um presente que pode literalmente salvar sua vida espiritual, está aqui. Mas antes de revelá-lo completamente, quero que você pare e reflita. O que significa receber um presente tão valioso, capaz de mudar o rumo da sua eternidade? Você já recebeu algo tão extraordinário que, ao compreender o quanto aquilo era precioso, seu coração se encheu de gratidão e alegria? Talvez tenha sido um ato inesperado de bondade, um resgate em um momento difícil, ou uma verdade que abriu os seus olhos para um perigo que você nem sabia que enfrentava. Hoje, eu quero te dar exatamente isso. Um presente que pode proteger a sua alma e libertar você de um engano que tem levado milhões ao abismo eterno. Estamos falando de algo muito maior do que simples informação. Este presente é uma revelação poderosa, uma luz que vai dissipar as trevas e te mostrar o perigo espiritual que está escondido por trás de igrejas que se apresentam como caminho de luz, mas que, na verdade, são ferramentas de Satanás. Prepare-se porque, ao final deste momento, você vai entender por que esse presente é tão valioso e por que tantas pessoas, assim como você, sentirão a mais profunda gratidão por terem recebido essa verdade. Vamos direto ao ponto. Há um movimento crescendo silenciosamente em nosso meio, disfarçado de espiritualidade superior. É um movimento que mistura práticas aparentemente cristãs com elementos de misticismo, esoterismo e até ocultismo. Essas igrejas espiritualistas têm atraído milhões de pessoas ao redor do mundo, prometendo paz interior, elevação espiritual e até poderes sobrenaturais. Mas o que elas realmente oferecem é um caminho direto para o engano, a confusão espiritual e, eventualmente, o abismo eterno. Essas igrejas são perigosas porque não se apresentam como o mal. Pelo contrário, elas parecem ser luz. Elas falam de Jesus, mencionam conceitos cristãos e até usam referências bíblicas. No entanto, há um problema sério. Elas removem a centralidade de Cristo. Jesus não é mais o único Salvador, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Ele é reduzido a um mestre iluminado, um entre muitos, ao lado de outras figuras espirituais que contradizem totalmente os ensinamentos das Escrituras. E o que essas igrejas oferecem em troca? Uma promessa falsa de liberdade espiritual. Elas falam de uma conexão com energias universais, uma faísca divina dentro de cada pessoa, e a ideia de que você pode alcançar um nível superior de consciência ou espiritualidade por si mesmo. Parece bonito, até inspirador, mas essa ideia contradiz diretamente o que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos alcançar a perfeição ou a divindade por conta própria. Todos somos pecadores, e a única maneira de sermos reconciliados com Deus é por meio da graça oferecida por Jesus Cristo. Você pode imaginar o tamanho desse perigo? Essas igrejas estão tirando de Jesus o papel fundamental que ele tem em nossa salvação. Estão conduzindo pessoas a acreditarem que podem se salvar, que podem encontrar paz e propósito sem Deus, apenas acessando energias ou realizando práticas ritualísticas. Isso é uma distorção mortal do Evangelho e milhões estão sendo enganados. Agora pare um instante e reflita. O que poderia ser mais perigoso do que acreditar que você está no caminho certo, quando, na verdade, está se afastando de Deus? É por isso que este presente é tão importante, porque ele não apenas expõe a verdade, ele te protege de cair na armadilha mais eficaz de Satanás. Essas igrejas espiritualistas têm práticas que vão desde o uso de cristais, amuletos e velas abençoadas, até rituais que prometem desbloquear poderes sobrenaturais ou trazer prosperidade. Seus líderes afirmam possuir um conhecimento superior, algo que ninguém mais tem, e usam isso para criar uma dependência emocional nos seus seguidores. Quem frequenta essas igrejas, muitas vezes, começa a sentir que não pode buscar a Deus diretamente.
mas que precisa desses líderes ou de suas práticas para alcançar a espiritualidade. E sabe o que é mais assustador? Algumas dessas igrejas incentivam a comunicação com espíritos ou entidades espirituais, apresentando isso como algo positivo, até mesmo consolador. Algumas chegam a afirmar que você pode falar com entes queridos falecidos. No entanto, a Bíblia condena diretamente essas práticas, chamando-as de abominação. O contato com o espiritualismo abre portas para influências malignas e pode destruir a vida espiritual de uma pessoa. Talvez você conheça pessoas que frequentam essas igrejas. Talvez você tenha ouvido histórias sobre paz interior ou milagres que aconteceram nesses lugares. Mas aqui está a verdade. No início, essas igrejas podem oferecer uma paz superficial, uma sensação de propósito renovado. No entanto, com o tempo, o vazio espiritual permanece. Os problemas aumentam e muitos enfrentam ataques espirituais, relacionamentos destruídos e uma confusão interna que só pode ser explicada como o resultado de uma desconexão com a verdadeira fonte de vida, Deus. Agora, deixe-me te dar exemplos claros. Igrejas como a Igreja Messiânica Mundial, que mistura ensinamentos cristãos com conceitos orientais como energia divina canalizada por Jorei, ou o Vale do Amanhecer, que combina práticas de espiritismo e misticismo em um sistema que confunde e desvia as pessoas da simplicidade do Evangelho. Há também movimentos espiritualistas como o Candomblé e a Umbanda, que, embora utilizem referências a Jesus, promovem cultos a entidades que não estão sob a autoridade de Deus. Essas igrejas estão crescendo, atraindo pessoas que buscam algo mais, mas que acabam se perdendo em um caminho que as afasta da cruz. Agora que você sabe disso, pergunte a si mesmo, o que fazer com essa verdade? Este é o presente que prometi a você. Uma revelação que não é apenas para abrir seus olhos, mas para proteger a sua vida espiritual. Porque agora você sabe o que muitas pessoas ainda não sabem. Agora você tem o discernimento para identificar o engano e, mais importante, evitar cair nessa armadilha mortal. E aqui está o momento de agradecer. Não a mim, mas a Deus, que colocou essa mensagem em suas mãos. É Ele quem te ama tanto, que deseja te proteger das trevas disfarçadas de luz. É Ele quem quer que você permaneça firme na verdade, em Cristo, e não se deixe enganar por falsos caminhos. Se este presente tocou o seu coração, compartilhe essa verdade com outras pessoas. Você pode salvar vidas espirituais com esta mensagem. E lembre-se, o único caminho, a única verdade e a única vida é Jesus Cristo. Ele é suficiente. Ele é tudo o que você precisa. Seja grato por isso, porque hoje você recebeu algo que pode mudar sua eternidade. Bom, eu gostaria muito de permanecer mais tempo aqui com você, mas se continuarmos, este vídeo vai ficar muito longo. Ainda há muito o que explorarmos sobre este assunto, como por exemplo, quais são as profecias bíblicas que Satanás distorce para enganar os fiéis? Como reconhecer falsos profetas que manipulam as Escrituras para ganhar poder e controle? Ou até mesmo, por que tantos líderes religiosos escondem a verdade sobre a salvação? São temas essenciais que podem mudar completamente sua perspectiva sobre a fé. Se você quer que eu traga mais vídeos mergulhando ainda mais fundo nesses tópicos, me conte aqui nos comentários. Sua participação é fundamental para saber quais estudos devo trazer a seguir. Este canal foi criado com um único propósito: desmascarar as mentiras de Satanás e trazer clareza sobre os verdadeiros ensinamentos da Bíblia. Nós vivemos tempos perigosos, onde o inimigo tem usado até mesmo igrejas e líderes religiosos para espalhar falsos ensinamentos e confundir as pessoas sobre o verdadeiro caminho que leva à salvação. Aqui, você nunca será enganado. Cada tema, cada estudo e cada revelação é fundamentado única e exclusivamente na Palavra de Deus. Então faça o seguinte:
Confira agora mesmo se já está inscrito no canal. É rápido e, ao se inscrever, você garante que não vai perder os próximos vídeos, que serão ainda mais profundos e reveladores. Imagine crescer no conhecimento bíblico, estar preparado para reconhecer os enganos do inimigo e ajudar outras pessoas a encontrar o verdadeiro caminho da salvação. Isso é o que quero te proporcionar a cada novo vídeo. Além disso, não perca a oportunidade de tornar este canal uma parte da sua vida espiritual. Separe um momento no dia para assistir aos vídeos com sua família e reflitam juntos sobre os ensinamentos da Bíblia. Aqui, meu compromisso é com a verdade, com o estudo sério e com a missão de combater as falsas doutrinas que têm afastado tantas pessoas de Deus. Agora é com você. Memorize o nome e a foto deste canal, pois ele será uma ferramenta essencial para te guiar na verdade bíblica. Deixe seu comentário com sugestões ou dúvidas e não esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares que precisam ouvir essas mensagens. Juntos, podemos desmascarar as mentiras e levar a verdade a quem mais precisa. Que Deus te abençoe e continue guiando seus passos. Espero te ver no próximo vídeo. E prepare-se, porque os próximos temas serão ainda mais impactantes.